Oi, pessoal dos terceiros anos, tudo bem? A gravação desse vídeo é uma gambiarra total. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho uma lousa aqui na minha casa para fazer gravação, eu não sei juntar um vídeo no outro, tá? Não sei gravar e aí virar a câmera, no meu celular pelo menos não tem essa opção, ou pelo menos eu não achei, tá bom? Então assim, vou começar gravando assim de frente do espelho, por quê? Porque os outros exercícios eu respondi ele em folhas de papel e eu quero que vocês vejam a resposta. Então eu vou explicar a resposta, mas vocês vão ver, eu escrevi as respostas, tá? Então vai ficar meio gambiarra aqui o início, mas acho que dá pra entender, tá? Então vamos lá, primeira questão. Sobre os experimentos de Mendel, podemos afirmar que, letra A, a geração parental que iniciava o experimento era formada por indivíduos idênticos entre si. Não, né? A geração parental de Mendel eram formadas por um indivíduo amarelo e um indivíduo verde, então eles eram diferentes, tá? Parte desse princípio. B. Os híbridos da primeira geração filial eram formados na proporção de 3 indivíduos dominantes para um recessivo. Também não. O resultado do cruzamento dos pais amarelos com verde dá só resultado, só filhos amarelos, né? Isso é resultado da dominância do amarelo sobre o verde. Letra C. F2 era obtida do cruzamento dos híbridos apresentando somente indivíduos recessivos, tá? Na geração F2, o resultado eram 3 indivíduos amarelos, tá? Dominantes para um indivíduo recessivo, tá? Não tinha só indivíduos recessivos na F2. Letra D. Cansando o braço, gente. Letra D. A geração parental apresentava somente indivíduos dominantes híbridos puro. Não, a geração parental tinha indivíduos... um era dominante, totalmente dominante, que era o amarelo, e o outro era totalmente recessivo, que era o verde, tá? Isso. E a letra E, que é a nossa resposta que a gente quer, a autofecundação de F1 produzia a geração F2, que apresentava a proporção característica de 3 dominantes para um recessivo. Então, F2 vão ter 3 dominantes, né, que vão ser um homozigoto e 2 heterozigotos. A gente vai continuar vendo, lembrem lá os conceitos de homozigoto e heterozigoto. Vou repetir isso várias vezes para vocês. E um homozigoto recessivo, tá? Essa é a nossa resposta, letra I. 2. Considere as conclusões abaixo. Então, vamos ler uma por uma, tá? 1. Os caracteres hereditários são determinados por fatores. Sim, os caracteres hereditários são determinados por fatores, certinho. 2. Nos zigotos, há um par de fatores para cada caráter. E fatores de mesmo par podem ser iguais quando é homozigoto e diferente quando é heterozigoto, certo? 3. Nos gametas, há apenas um fator de cada par, certo, né? Os gametas são as células reprodutoras, tem que ter um de cada. Se tiver 2, já vai dar problema, tá? 4. Quando os fatores de um par são diferentes, só um manifesta o seu efeito. Então, quando é heterozigoto, diferente, só um manifesta. Vai manifestar sempre quem domina, tá? Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. A nossa resposta certa da número 2 é a letra E, tá? Questão 3.
Todo caráter é determinado por um par de genes que se separam na formação dos gametas, certo? A partir dessa definição da primeira lei de Mendel, não é correto afirmar que cada gameta transporta apenas um par de gene de cada caráter, tá certo? B. Metade dos genes de cada indivíduo vieram do seu pai, certo? Em cada caráter, um gene vem do pai e o outro vem da mãe, correto também? Nossa resposta: todos os genes dominantes são sempre recebidos do pai? Não, né? Podem ter genes, aí isso é indeterminado, depende do gene, depende do que está se falando, tá? Pode vir do pai, pode vir da mãe, então não quer dizer que venha só do pai, tá bom? Senão nós nasceríamos só com características do nosso pai, e não características da mãe e do pai misturados. E letra E, um indivíduo azão-azinho forma gametas azão e gametas azinho. Perfeito, certinho, tá? 4. A 4 é chatinha, tá, galera? Entre os dois, há uma disparidade que não é explicada por doença ou anomalia genética. O motivo da diferença entre a altura de Amaro e a do seu filho é que um teve comida na época certa e o outro não. Provavelmente, o pai é menor que o filho, tá? Então, quer dizer que daqui a pouco o filho teve mais alimento do que o pai. Pode ser, mas provavelmente o pai tinha genes para uma pessoa mais alta. Então, o filho nasceu com característica mais alta. Vamos para as alternativas, tá? Letra A. A composição genética como condição única para a determinação de um caráter. A composição genética ela vai atuar sim sobre um caráter, mas existem alguns fatores externos, alimentação, temperatura, pressão, que podem atuar em alguma característica genética, tá? A interação entre o potencial genético e a variação ambiental na produção do fenótipo, tá? Eu gosto de acreditar mais nesse daqui, tá? A interação entre o potencial genético e a variação ambiental na produção do fenótipo. Então, as características externas, tá? Elas podem ser influenciadas, em determinadas características, podem ser influenciadas pelo meio ambiente, tá? Aí vem as absurdas, tá? A ausência de limites temporais na expressão de um genótipo ao longo do desenvolvimento. A expressão do genótipo, ela não... O nenê nasce, né? O ser humano nasce, o ser vivo nasce com as características já determinadas, tá? Não existe ausência, tá? B. A importância de uma alimentação balanceada na uniformidade da altura da população. Não quer dizer. O papel do alimento na mudança da constituição genética dos indivíduos. A alimentação, para a alimentação chegar a causar uma mudança genética, tá? Num ser humano ou num ser vivo, olha, precisa muito. Então, a nossa resposta... Tá? Essa aqui eu fiquei bem com dúvida, tá? Eu estaria entre a letra A e a letra B, tá? Composição genética como única condição para determinação de um caráter. Eu procurei a resposta certa também. Se vocês acharam aí na internet, eu não achei. Tá? Essa aqui eu fiquei com dúvida mesmo, tá? Eu também. Então, ficou entre a letra A e a letra B. Eu acredito que mais letra A do que letra B. Mas, enfim, seguimos para a próxima, tá? Número 5. Agora é que eu vou para a parte de exemplos, tá? Que vocês vão entender o porquê da minha gambiarra no vídeo. Ó, tá ali os meus exercíciozinhos feitos, então agora eu vou conseguir explicar para vocês. Vamos lá para número 5. Bagunçado assim mesmo, galera. Vou ler a número 5 aqui. Do casamento de dois indivíduos
fenotipicamente normais para a pigmentação da pele, nasceu uma criança albina. Tá? Então, albino sempre vai ser recessivo, tá, galera? Então, o recessivo sempre é representado pela letra minúscula, tá? Albino é recessivo. Então, são dois pais com pele normal. Por quê? Porque o gene de albino não se manifesta aqui. Então, a mãe é com pele normal, o pai é com pele normal, porque o que manifesta aqui é o dominante azão. Eu usei o A por ser mais fácil, tá? Não que necessariamente o gene albino seja representado pela letra A. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Ó, esse é o cruzamento. Então, se uma mãe heterozigota e um pai heterozigoto cruzam, a probabilidade de ter um filho albino é 25% aqui, tá? Então, 75% de probabilidade dos filhos nascerem com a pele normal, tá? E 25% de nascer alguém albino, porque eles carregam o gene albino aqui, tá bom? Vamos para as alternativas, então. Os pais são homozigotos recessivos e a criança é heterozigota dominante. Não, os pais são heterozigoto, tá? Porque é diferente, ó. E eles são heterozigotos dominantes. E a criança é homozigota, é igualzinho os genes dela, recessivo, tá? Porque é o azinho, é a representação de recessivo, são as letras minúsculas. Letra B. A criança é obrigatoriamente heterozigota recessiva. Não, ela é homozigota recessiva, tá? C. Um genitor é homozigoto recessivo. Não, os genitores ambos são heterozigotos dominante. E o outro é heterozigoto dominante. Não é essa a resposta. Os pais são homozigotos dominantes. Os dois são héteros, já tá errado. E a criança é heterozigota recessiva. A criança é homozigota, tá? Ó, e a nossa resposta, que é a letra E. A criança é recessiva e os pais são heterozigoto. Tá aqui, a criança é recessiva e os pais são heterozigoto. Beleza? Número 5 foi, tá? Vamos lá para número 6. Ui, vou cansar minha mão, mas vamos lá. Número 6. Em um cruzamento de monohibridismo com dominância, vamos encontrar em F2. Monohibridismo é quando a gente tem uma característica só. É isso que quer dizer o monohibridismo, tá? Então, o monohibridismo eu fiz desde o início aqui, tá? Um cruzamento que nem aquele que Mendel fez, representando aqui, e peguei a geração F2, que é o que pede na questão. Então, a questão pede pra gente o resultado de F2, que tá aqui. Então, a gente tem aqui o resultado, ó. Qual é o resultado de F2? Tô fazendo foco aqui, que tava difícil. A gente vai ter 3 genótipos. Genótipo, lembrando, é a carga genética. Por que 3 genótipos? São 3, ó. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. São 3 genótipos. E 2 fenótipos, 2 formas que o gene se manifesta. Então, fenótipo é aquilo que a gente vê, o que o gene manifesta. Então, o gene vai manifestar aqui, ó. Esses 2 vão manifestar a característica dominante e esse daqui a característica recessiva. Então, são 2 características apenas, tá? As que são representadas pelo dominante e a característica que é representada pelo gene recessivo, tá? A nossa resposta para a questão 6 é a letra D, tá?
3 fenótipos, perdão, falei errado, 3 genótipos e 2 fenótipos, letra A, perdão. Agora que eu fui prestar atenção, eu fiz errado essa, tá? Vambora. Na sala de aula ia ser assim também, eu ia errar e nós ia corrigir junto, beleza? Vambora. Questão 7. Questão 7 é dos gatinhos. Olha que legal essa aqui. Essa aqui é bem legal e fácil. Então, tá lá escrito, questão 7. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada pelo gene nominante B. Então, ó, gene nominante B, preta, Bzão. Como tá escrito lá no exercício, tá, galera? E a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho, branca Bzinho, tá? No cruzamento de um casal de gatos pretos, então, os 2 gatos são pretos, a gente viu que para determinar a cor preta tem que ser o Bzão, mas eles são heterozigotos. Então, o que diz isso pra gente? Quando é heterozigoto, a característica dos genes vai ser diferente. A carga genética vai ser diferente. Então, heterozigoto, eles são pretos, mas a carga genética é diferente. Então, tem o Bzão e o Bzinho. Os 2 são pretos, tá? Então, num cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, tá? Esperam-se que nasçam o quê? Então, vamos, ó, faz o cruzamento. Isso aqui eu posso ensinar para vocês com calma na aula que nós vamos ter no meeting, tá, galera? Então, é o cruzamento, ó. Cruzamos pai e mãe. Então, a gente vai ter um resultado de 25% de filhotinhos brancos, 25% de filhotinhos pretos e 50% malhados. Ok? Então, a nossa resposta é a letra C. 25% de gatos pretos, 50% de malhados e 25% brancos. Certo? Questão 8. Opa, rola um foquinho aí para mim, para me ajudar. Questão 8, vamos lá. Questão 8 é das ervilhas rugosas e lisas. Então, a forma da semente da ervilha é determinada por um par de genes, a forma lisa R, maiúsculo, e dominante sobre a rugosa, que é R minúsculo. Lisa R maiúsculo, rugosa R minúsculo, tá? Como tá colocado aqui, lisa e rugosa. Qual é o fenótipo? Então, o fenótipo, qual é a característica que se manifesta do vegetal que, por autofecundação, produz descendentes que formam 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas. Então, a gente fez o cruzamento aqui, ó. 75% lisa, 25% rugosa. Então, a nossa resposta é a letra D, fenótipo liso. Então, o fenótipo do nosso cruzamento é liso, porque as características genéticas, mesmo sendo heterozigoto, domina o liso. E o genótipo, Rzão, Rzinho, R maiúsculo, R minúsculo, tá? Certinho? Questão 9, então. Isso é do olhinho da mosca.
Em uma certa espécie de mosca, o olho redondo é determinado por um gene dominante, O maiúsculo, tá lá. Enquanto seu alelo recessivo o regula a forma do olho oval. Então, eu botei o O minúsculo aqui para ser o nosso olho oval, tá? As proporções genotípicas e fenotípicas que podemos esperar do cruzamento de uma mosca de olho redondo heterozigota, ó, os genes diferentes, com uma de olho oval. Então, o olho oval vai ser sempre caracterizado pelo gene recessivo. Então, a gente vai cruzar essas moscas aqui, ó. Então, cruzando uma mosca heterozigota com olho redondo com uma mosca com olho oval, a gente tem esse resultado aqui, ó. 50% de moscas com olhos redondos, 50% com moscas de olhos ovais, recessivo. Resposta à nossa letra E, que é metade, né? Metade de moscas com característica O grande e O minúsculo, olhos redondos, metade com olhos ovais, Ozinho, Ozinho. É essa resposta aqui, tá? 10. A cor 10 e a 11 tem relação, tá? São das rosas vermelhas e rosas brancas, maravilhas vermelhas, maravilhas brancas, perdão. E aí que resulta em flores róseas. Vamos lá. Cruzando-se maravilhas de flores vermelhas com maravilhas de flores brancas. Resultam em F1. Então, pensando que as vermelhas são dominantes e as brancas recessivas, tá? Eu chutei aqui, eu determinei Bzão, Bzão para as dominantes vermelhas e Bzinho, Bzinho para as dominantes, para as recessivas brancas. E fiz o cruzamento, resultando num F1 de 100% de flores rosáceas, tá? Então, mesclou o vermelho e o branco e deu 100%. Todas elas são Bzão, Bzinho. Flores rosáceas, tá? Então, vou botar aqui, ó. 100% Bzão, Bzinho, tá? Aí, nossa letra C na número 10. Aí, a 11, pra gente terminar, que tem relação com a questão 10, diz ali, ó. No cruzamento de flores rosáceas, então, lembrando que as flores rosáceas são resultado desse cruzamento aqui em cima. Então, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, flor rosácea, tá? Se a gente cruzar as flores rosáceas entre si, ainda, né, nessas flores, nas flores maravilhas, o descendentes, como é que vai ser os descendentes, né? Então, a gente cruza elas, vai dar 25% de flores vermelhas, Bzão, Bzão, 25% de flores brancas, Bzinho, Bzinho, e 50% de flores rosáceas, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, tá? Na proporção de 1 para 2 para 1, que é a nossa letra E, certo? Galera, acho que é isso, tá? Fiz o possível, eu prometo evoluir nos próximos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Me chamem no privado, mandem mensagem pela sala de aula do Google também. Certinho? Um grande beijo a todos e vamos que vamos!